Empolguei, desculpa. Saiu do roteiro, saiu do roteiro. Consegui? De novo. Tem problema não, aí entra com a de novo. vinheta. Não, vai repetir de novo. Deixa ela repetir de novo pra entrar agora sim, certa a vinheta. Repete o horário pra entrar a vinheta certa. Vai, Dani. 10h25. Esqueci de voltar com Fala aí o termo enquanto eu como torresmo. Isso na minha diabetes. Você é diabético? Deixa eu ver. Cara? Fala, hein? Não. Tá inventando. Dani Alencar, nossa nutricionista, todas as quartas, pontual. Hoje mais ou menos atrasadinha, né? 10h25, 5 minutos de atraso só. Para falar com a gente hoje, primeiramente, bom dia, Dani. Abriu o nosso programa aqui hoje, ela que dando um bom dia, né? Perguntaram quem é da hora. Eu falei, Ué, eu já tô Ela tá aqui. de boca cheia comendo torresmo. Então não teve como, né? E Dani, hoje você vem para falar a respeito de um assunto muito importante que é diabetes. E essa questão alimentar para diabéticos, hein? Eu ia primeiro fazer uma pergunta. A diabetes, ela é algo já original da pessoa? Quer dizer, a pessoa já nasce com tendência para ter diabetes? Ou ela vai sendo adquirida ao longo do tempo, a alimentação pode piorar ou eventualmente corrigir isso? Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Então, vamos lá. A gente tem 2 tipos de diabetes. Na verdade, a gente tem até 3, né? Que tem diabetes gestacional também. Uhum. Tem diabetes tipo 1, diabetes mellitus, né? Tipo 1, que é aquele que a pessoa já nasce, né? É o pâncreas, que é quem produz a insulina, que é o hormônio que faz o metabolismo, né? Da glicose. Ele é subitamente parado. Então, e esse aí é um fator genético, né? Então, pessoas já nascem, que aí são as pessoas que são insulino-dependentes, que têm que usar a insulina rigorosamente todos. As pessoas com diabetes do tipo 1, que já nascem com ela, geralmente, isso é detectado na infância ou na juventude, ou no máximo até uns 20 e pouquinhos anos, assim. Uhum. Quem é mais que isso já é uma avaliação mais tardia, né? E essas pessoas, isso aí não vai ser com relação à alimentação, né? Geralmente, quem tem um controle bom do diabetes tipo 1 consegue ter uma vida normal, consegue fazer no controle da insulina, né? De estar consumindo, colocando a insulina, as quantidades, né? Unidades de insulina corretamente de acordo com o alimento. Então, são pessoas que podem ter vida normal fazendo esse ajuste da insulina. Aí precisa de acompanhamento, né, do endocrinologista, juntamente com o nutricionista, para poder estar ajustando a quantidade de insulina para a quantidade de carboidrato. Como eles já são bem novos, quando, né, tem esse diagnóstico do diabetes tipo 1, eles já, às vezes até sabem mais até do que a gente. Porque já estão tão acostumados a lidar, já sabem até qual alimento que pode dar uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, que já conseguem estar fazendo esse ajuste. A gente está ali para poder auxiliar, tanto o endócrino quanto o nutricionista. No diabetes do tipo 2, que é o que é mais comum, né? É diabetes que a pessoa descobre depois de uma certa idade, né? Que a pessoa adquire, né? Ela vai adquirir depois de uma certa idade. Muita gente fala assim, mas eu tenho um histórico, né, de familiares diabéticos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós. São pessoas que são mais propensas a ter diabetes, mas isso não significa que quem tem histórico familiar de diabetes do tipo 2, né, ela vai ter exatamente o diabetes. Não, tem várias pessoas que têm histórico familiar de diabetes e não adquiriram o diabetes do tipo 2. Por quê? Porque são pessoas que têm uma alimentação mais saudável, que fazem mais exercícios físicos, né? Então, o Brasil, ele pulou de 102 milhões de pessoas com diabetes para 422. Mas, Dani, eu não entendi algo. Quer dizer, você adquire a diabetes de que forma? É através da alimentação, é através do hábito de vida? Como é que isso acontece? Ou é uma reação do organismo? Como é que isso ocorre? Então, o tipo 1 você já vai nascer, né? Sim. Que é genético. O do tipo 2, isso vai ser o quê? É como se a sua ingestão de açúcares, tanto dos carboidratos, né? De macarrão, pão, bolo, quanto dos doces mesmo. A insulina, sua ingestão é tão alta
que a sua insulina ela não consegue metabolizar. Ah, entendi. A sua insulina ela não consegue dar conta de toda a glicose. Por isso que o xixi do diabético é um xixi que geralmente, sabe, se o xixi deu formiga é porque tem muito açúcar. Por quê? O rim ele não consegue estar absorvendo aquele açúcar, ele não vai ser metabolizado, entendeu? Então, é o que a gente chama de resistência à insulina, ou seja, a insulina ela já não consegue mais fazer a função dela. Então, vai ter a produção? Vai. Só que ela já não consegue mais fazer ação. Por quê? Porque ela sobrecarregou demais. Entendeu? Então, por isso que a gente adquire ao longo da vida. Ou seja, como se fosse um balde. Se todos os dias você for tirando um copo, vai chegar uma hora que vai acabar. E o seu corpo, ele não vai conseguir... O nosso corpo, ele consegue metabolizar o carboidrato, né? Os doces, né? Os açúcares, ele consegue metabolizar. Só que se você coloca uma quantidade muito grande, ele não vai conseguir dar conta. Tá. Agora, nesse caso da diabetes do tipo 2, a pessoa consegue daí ir equilibrando através da alimentação e ela tem que tomar insulina também ou não? Não, aí depende, né? Geralmente, o que os médicos eles usam são medicamentos que vão otimizar a função da insulina. Sim. Então, vão ajudar no metabolismo da glicose. Se for um paciente que mesmo utilizando esses medicamentos não consegue tá controlando, aí pode entrar com a insulina. Mas, normalmente, dependendo do diabético, da condição, da função, da alimentação, em alguns casos, o tipo 1 não, o tipo 1 não tem cura. Mas o tipo 2, ele pode ser até revertido, entendeu? Certo. Dependendo do quão esse paciente, ele tá com a doença, né? Há quanto tempo, ou qual é o fator de descontrole ali da doença, entendeu? Agora, pra gente falar um pouquinho da alimentação, para essas pessoas que têm a diabetes, né? Vamos começar pelos nossos horários, Dani. Que tipo de alimento essas pessoas elas podem comer ou elas devem comer? Vamos esquecer um pouquinho, assim, né? Vamos dizer assim, da dieta, né? Porque geralmente, tá fazendo dieta. Mas assim, dos alimentos próprios e aqueles impróprios para diabetes. Vamos começar pelo café da manhã. Então, o café da manhã de um paciente que tem até uma pré-diabetes, né? Que é quando a glicose ela sobe um pouquinho, mas ainda não chega, né, a ser uma diabetes. A gente pode entrar com todos os alimentos integrais. O consumo de fibras para os pacientes diabéticos ele é muito importante. Então, incluir chia, farinha de linhaça, arroz integral, pão integral, tirar os alimentos que são mais refinados, como o pão francês, né, o arroz branco. Essas fibras, o que elas fazem? Elas vão retardar a liberação do açúcar para a corrente sanguínea. Então, ele vai ser liberado? Vai, mas de uma forma mais gradativa. Então, por exemplo, eu vou comer uma mamão, uma banana, que são frutas com muito açúcar da própria fruta, um açúcar natural ali, sempre tentar associar com uma fibra. Então, um café da manhã, a gente poderia colocar um pãozinho integral, com cremezinho de ricota, um queijinho branco, associado com uma mamão com uma chia, uma banana com uma aveia. Ou seja, não tirou o carboidrato completamente da pessoa. Não, o que a gente fez foi acrescentar mais fibras. Que aí a fibra, ela vai retardar vai fazer esse controle da glicose. Já que você falou isso da retirada de carboidrato, e já que a dieta low carb está muito em voga, você recomendaria para um diabético uma dieta low carb? Sim, principalmente para o diabético do tipo 2. O diabético do tipo 1 não vai ter muita ação. Por quê? Porque ele já tem o pâncreas ele já não produz mais a insulina, né? Então, realmente no diabético do tipo 1 ela está adequando. No diabético do tipo 2 é super aconselhável, justamente para poder fazer esse controle da medicação, tentar ir diminuindo a questão da medicação, ou até mesmo conseguir não ser mais diabético. Existem estudos que falam sobre a dieta low carb associada com a questão do diabetes. Mas para as pessoas, né, que já tem uma alimentação muito desregrada, que não quer ir para uma low carb porque ela é mais restritiva, o que eu aconselho é realmente os alimentos integrais, né? Porque se você for pensar, a caloria do arroz branco para arroz integral, ela não é nem tão diferente. Mas como o arroz integral ele é menos refinado, ele tem mais fibra, o fato dele retardar a liberação do açúcar para a corrente sanguínea também vai aumentar a saciedade e vai controlar a glicose, entendeu? E aí, o café da manhã, né? A gente tem aqui que você elogiou, hoje nós ganhamos elogio da Nutri, porque nós estamos com stevia no nosso estúdio. Para adoçar um suco, um café do diabético. Então, eu aconselho sempre o stevia. O xilitol, ele tem um pouquinho de carboidrato. O stevia já não tem quase nada, praticamente nada. Então, eu aconselho o stevia.
E aí, ter cuidado, porque assim, mas açúcar demerara, mais açúcar mascavo, ele tem uma melhor qualidade nutricional? Tem. Mas para o paciente diabético, ele não vai deixar de dar um pico, né, uma hiperglicemia, entendeu? Então, pro diabético, o ideal seria usar o adoçante ou, o que eu aconselho é não usar nada, né? Porque o ideal é não usar nada. Adoçante, stevia. Stevia. Evitar aqueles adoçantes... sucralose, né? Sucralose, aspartame, o ciclamato, a sacarina, que são aqueles químicos sintéticos. E me explica uma coisa, eu já vi casos de pessoas com diabetes, daí eu não sei se é diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2, que a pessoa quase desmaia, né? Ela tem um problema grave, e daí naquele momento você tem que encontrar naquela pessoa algo bastante doce, como, por exemplo, o refrigerante. Você já viu isso? Como é que isso funciona, Dani? Sim, a gente aconselha porque, assim, é a hipoglicemia, né? É uma baixa muito grande da glicose. Então, dependendo da quantidade de medicação que ela está usando, vamos supor, eu estou usando uma medicação para controle da glicose, comi uma banana. A absorção dela é muito rápida. Então, você vai ter uma hiperglicemia e automaticamente uma hipoglicemia. Isso acontece muito à noite. Às vezes, a alimentação da noite, ela tá meio desregrada. E aí, você tem uma hiper, logo em seguida, você tem uma hipoglicemia. Ou seja, você tem um aumento súbito da glicose, você tem uma queda súbita. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa de um carboidrato de rápida absorção. O chocolate a gente nem recomenda. Por quê? Porque tem o leite vai dificultar um pouquinho a absorção. A Coca-Cola não, ela tem muito açúcar. Um sachê de mel, que é o que eu recomendo ter na bolsa, muito açúcar. Então não pode ser, tem que ser assim um açúcar puro, uma colher de sopa de açúcar para poder voltar esse nível de glicose, que é aquela sensação que as pessoas têm da hipoglicemia, de tontura, pode levar até a morte. Quando a glicose cai demais. Cai demais, cai demais. Por isso que a gente sempre tenta associar o carboidrato com a fibra, porque a fibra, e geralmente com uma proteína também, por exemplo, à noite a gente está falando das refeições, pode ser, por exemplo, uma proteína, um iogurte com uma fruta e uma aveia. Porque você tem a proteína que vai controlar também um pouquinho a glicose, você tem a fibra de uma aveia e você tem o carboidrato. Então, esse carboidrato, que também é importante ter, ele vai ser liberado mais lentamente na corrente sanguínea. Então, vai segurar mais a sua glicose até você acordar. Porque é um período muito grande em jejum, né? Então, vamos lá, Dani. A gente foi do café da manhã, almoço. O que a gente pode se alimentar? Você falou da proteína aí, que é importante também. O almoço, como é que Isso, o almoço, vegetais, pode consumir de forma à vontade, os folhosos, né, os legumes, só ficar atento às raízes, né, a batata doce, o aipim, o inhame, que as raízes, ela tem uma quantidade maior de carboidrato. Aí o arrozinho integral, né, o feijão e a carne. Nutri, mas eu quero comer o macarrão, aí eu picho sempre pelo macarrão integral, tenta tirar o arroz. Olha, sempre todos os alimentos integrais, é o que eu falo, o primeiro ingrediente, ele tem que ser farinha de trigo integral, ele não pode ter aquela farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico, que é aquela farinha, né, mais refinada. E aí seria essa opção do almoço. Sempre peço para metade do prato colocar sempre da salada, dos legumes cozidos e dos folhosos. E a outra metade está dividindo entre proteína, o carboidrato, que seria o arroz, a carne, e o feijão, que são as leguminosas. E sempre bate, é terrível, né? Quando a gente tá perto, aquela vontade de comer um doce. Você vai numa festa, você vai num restaurante, ou até mesmo em casa, tem aquela sobremesa e desperta aquela vontade de comer um docinho, Dani. Para essas pessoas, aí tem geralmente, os chocolates diet. Isso adianta alguma coisa? Pelo menos para saciar um pouquinho, ou aquele com elevado percentual de cacau. Isso, então. Geralmente, os 70% cacau, eles têm uma quantidade de açúcar. Ele só é 70% mais cacau, ou seja, ele tem mais flavonoides, tem mais antioxidante, ele é mais saudável. Pro diabético, é bom ficar atento, porque assim, os produtos diet, gente, eles tiram o açúcar e colocam um monte de gordura. Porque tem que tirar o sabor de alguma coisa, né? Então, é algo que teoricamente, não vale tanto a pena. O que eu peço é para estar consumindo os alimentos, não precisa ser diet. O consumo de alimentos zero açúcar, tá? E olha sempre os ingredientes. Porque às vezes eles colocam óleo de palma, gordura hidrogenada, todos esses óleos, óleo de milho, óleo de soja. E aí não adianta, entendeu? Eu ia te perguntar sobre fruta, porque fruta tem frutose. Né? Diabético pode comer fruta de maneira livre ou tem alguma restrição? Você falou da banana, por exemplo, que poderia ser um problema. Então, a fruta, ela tem, na verdade, 3 tipos de açúcar, só que o principal deles é a frutose, que você citou, Cacá. As frutas com maior quantidade de açúcar é a banana, a manga, a laranja,
o mamão. Então, essas frutas, tentem nunca comer elas sozinhas. Sempre ela ou com mixinho de castanha, que tem muita fibra, ou com uma aveia, ou com uma granolinha sem açúcar, né? É importante a granola ser sem açúcar. Sempre associado com algum tipo de fibra. Certo. Que aí ela vai retardar a liberação desse açúcar para a corrente sanguínea. E aí, tenta nunca estar associando mais de uma fruta. Então, se eu comi mamão, é mamão. Se eu comi as frutas com menor quantidade de açúcar, só para os ouvintes entenderem, a gente tem o kiwi, a gente tem o morango, a ameixa, o abacate, a polpinha do coco. Essas têm menor quantidade de açúcar. E mesmo assim, são muito diuréticas, tipo melancia. E abacaxi, o que você indica? Então, elas têm de médio índice glicêmico. Então, o ideal é sempre estar consumindo elas com alguma coisa. Geralmente, eu sempre indico fruta, independente de ser baixo ou alto índice glicêmico, com algum tipo de fibra. E nunca tá consumindo elas sozinha e nunca estarem consumindo elas associadas. Porque tem gente que às vezes eu coloco que acha que tá fazendo algo muito bom, associando 3 frutas na mesma refeição. Isso aí não seria tão interessante. O ideal é estar fracionando elas ao longo do dia. Salada de fruta, então, você não recomenda, assim, não? Então, a salada de fruta é porque se você comer um copinho de salada de fruta, você vai ter ali meia porçãozinha de cada fruta. Não teria tanto problema, porque a quantidade seria menor. Então, o que interessa da salada de fruta não é nem a mistura das frutas, ela é até interessante, mas a quantidade do consumo. Entendi. Entendeu? Olha só, tem participação bacana aqui da nossa ouvinte, Dani. A Isis, ela conta, olha... Para baixar a glicose, comer um alho em jejum. Fiz isso e abaixou muito a minha glicose. É horrível, mas vale a pena. E o meu médico falou para mim que isso foi bom, porque consegui baixar minha glicose. Vamos lá, então. No alho, o alho ele tem uma propriedade chamada cromo. O cromo ele está presente nos derivados do leite, no alho, no brócolis, no espinafre, nos cereais integrais. Então, ele é muito interessante. Geralmente, eu até prescrevo no consultório o picolinato de cromo, que é o cromo de uma maneira mais absorvida, porque ele trabalha no metabolismo da glicose. Por isso que ela consumiu alho e ela conseguiu reduzir um pouquinho a glicose. Aquele alho tostadinho é a mesma coisa ou não? É a mesma coisa, porque ele diminui um pouquinho o gosto, né? Então, os alimentos ricos em cromo, que foram esses que eu citei, o cromo ele ajuda, ele tem propriedade que ajuda no metabolismo da glicose. O zinco também, então comer as castanhas também ajuda, o zinco também ajuda no metabolismo da glicose. Tem um ouvinte que pedindo pra gente repetir qual é o mesmo tipo de adoçante indicado para diabético, é o stevia. Né, tem uma ouvinte também falando a respeito de adoçante, aí eu vou te pedir sua ajuda, por favor, Dani. Ela faz bolo, né? Então ela faz bolo com esse adoçante aqui, o adoçante tal qual, forno e fogão. Deve ser um adoçante... Não, ele não é bom. Ele tem aspartame e tem ciclamato, se eu não me engano, que é esse em pó. E o que você indicaria para bolo? Então, para bolo, o que ela pode fazer é estar usando o xilitol, né? O xilitol, apesar de ele ter uma quantidade de carboidrato, no bolo, como você vai diluir e vai fazer uma quantidade maior, ou usar as frutas para poder adoçar, né? Colocar uma bananinha e aveia. Tem uma vantagem, pelo que o Dani fala, que ele se parece até com açúcar. Né? Ele se parece muito com muito caro também. Para fazer doce, ele realmente é caro. O que eu falo é que, assim, se você faz, por exemplo, tem uma receitinha de um bolo de banana, aveia, depois eu podia até passar, não tenho ele aqui agora. Banana. Nas suas redes sociais, Dani? Isso, tem lá nas minhas redes. Banana, ovo, aveia e fermento. Como você vai colocar banana e aveia, aquele complemento que eu citei, de você ter aveia para poder retardar o índice glicêmico, né? Então, se você quiser fazer um bolo, a própria banana, ela já vai estar adoçando ali, né? Dani, o professor Júnior Bola pergunta, Dani, sou bariátrico. Bariátricos como eu afastam o risco do diabetes, porém, passamos a conviver com picos glicêmicos. Por que isso? Então, é uma questão da absorção, né? O bariátrico, ele tem que ter muito cuidado, porque assim, quando a ingestão, a maioria dos bariátricos, eles fazem a cirurgia, mas tem que ter todo um trabalho nutricional, porque acabam tendo os mesmos hábitos, porém consumindo em quantidades menores. Então, vamos supor, mesmo estando magro, começa a comer o pão integral, o pão de sal, volta a comer o chocolate, e a absorção deles, ele já não é tão suficiente como era antes, porque geralmente eles fazem uma prega, né? Existem várias
forma de fazer a bariátrica, a mais comum delas é o bypass. E aí você dificulta essa questão de absorção. Então, o bariátrico ele tem que ter muito cuidado com a ingestão dos alimentos. Como ingerem pouca quantidade, o que eles ingerem tem que ser alimentos muito nutritivos. Então, os carboidratos refinados para um paciente bariátrico, eles não são adequados. Por quê? Porque tudo que ele for comer tem que ser um alimento de alto valor nutricional. Tem o Renan que está perguntando aqui para você, Dani. Muito obrigado, viu, Renan, pela pergunta. Pergunta para ela, para mim, quais frutas são boas para hipertrofia? Eu faço bastante exercício durante a semana, quero saber quais são as melhores para consumi-las no pós ou no pré-treino. Então, vamos lá. Hipertrofia já é um outro caso, né? Que aí é o ganho de massa muscular. Para o ganho de massa muscular, a gente precisa, principalmente no pré-treino, de carboidratos de boa absorção, né? Carboidratos saudáveis para poder dar energia, porque a principal fonte de carboidrato é a energia. E aí a gente pode usar, por exemplo, uma banana, que ela tem bastante carboidrato, ela tem o potássio, que ajuda nessa questão muscular também, né? Então, ele pode estar consumindo num pré-treino, a gente vai priorizar uma fonte de carboidrato bom, que aí pode ser a banana, pode ser a batata doce, o aipim, pode ser também o mamão, sempre associado com uma proteína. Então, pode ser uma banana com a pastinha de amendoim e uma aveia, né? Acrescido também de um ovo. Então, as frutas que eu recomendaria são essas frutas com um pouco mais de carboidrato antes do treino. Maravilha, Daniela. Tem outras perguntas aqui com a gente também, mas vai ficar para semana que vem. Poxa. Infelizmente. É um tema que, assim, né, tá presente. Semana que vem não, o Dani tá indo para New York. Mas o que é isso? Nossos turistas todos estão viajando para os Estados Unidos? Pois é. Varela tá lá. Agora a Dani tá indo também? Então, vou semana que vem para poder trazer um equipamento novo pro consultório que não tem aqui. E a gente vai lá para poder trazer novidade. Eu tenho uma loja lá nos Estados Unidos, chama, quem ouvinte que for pra lá, que conhece, chama Whole Foods. É uma loja conceito dos Estados Unidos, toda voltada pra área saudável, né? Porque eles estão começando a pensar nisso, né? Os Estados Unidos, ele tem a grande parte da população, são de pessoas obesas. Já tô colocando todos os americanos pacientes, né? E aí, é uma loja bem conceito. Quem for pra lá, que puder visitar a Whole Foods, é bem interessante também. E a rede? É uma rede. Em todos os lugares tem. Lá em Nova York, eu tava olhando o mapa, tem mais de 10 Whole Foods. Muito bom. Letícia. Dani, obrigada, boa viagem e até a volta. Mas ela vai deixar as redes sociais dela aqui, vamos né? lá. Vamos lá. O telefone também de contato para consulta, que volta e meia eles perguntam aqui. Aí, Dani, eu não sei, eu mando ou o seu pessoal, eu não sei se é seu pessoal, eu mando o que eu tenho. Não, mas pode dar. Eu, assim, converso muito. Meu WhatsApp, eu falo que ele é meu, mas ele é dos pacientes. Então, assim, eu tiro muita dúvida dos pacientes, tenho um contato muito próximo. Por isso que eu gosto de vir na rádio pessoalmente, né? Pra ter esse contato bem próximo. E aí, o telefone para marcação de consultas é o 988-02-5388. Repita. 988-02-5388. O meu Instagram é @DRA de doutora, Dani Alencar. Lá